Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de ótica para o nono ano. Dessa vez nós vamos analisar alguns efeitos causados e fenômenos que nós podemos observar das nossas fontes de luz primárias e secundárias, das nossas principais fontes de luz primárias e secundárias, que no caso é o Sol e a Lua. Aqui a gente não vai estar entrando tanto no conceito de ótica geométrica, mas vai ser importante para a gente conseguir entender como que é possível observar alguns fenômenos. Um dos primeiros fenômenos que a gente vai analisar são as fases da Lua. E aqui a gente vai ter que ter uma noção básica de como que é a posição relativa desses corpos em relação ao Sol. Nós temos o Sol bem afastado da Terra, aqui a gente está usando tanto em tamanho quanto em distâncias completamente fora da proporção normal. O Sol está numa distância bastante afastada da Terra, ou seja, uma distância bem grande da Terra em comparação à distância entre a Terra e a Lua. Tá? Nós temos que a Lua gira em torno da Terra num plano que é o mesmo plano que a Terra gira em torno do Sol, ou seja, nós temos o Sol como ponto central, a Terra girando em torno dele, assim como nesse mesmo plano nós temos a Lua girando em torno da Terra. E esses efeitos de nós observarmos as fases da Lua, ou seja, nós observamos 4 fases da Lua diferentes, nós distinguimos 4 fases da Lua diferentes, que no caso é a minguante, cheia, crescente e nova, tá? Se deve ao fato da posição da Lua relativa, tanto ao Sol quanto à Terra. Nós sabemos que a Lua, pelo fato de ela estar também sendo banhada pelo Sol, sempre vai ter um dos hemisférios dela iluminado, aqui representado pela cor branca. Ou seja, ela sempre tem um dos lados dela iluminado. E esse lado é o lado que fica voltado para o Sol. Então nós vamos sempre ter a Lua iluminada em um dos hemisférios, que é o hemisfério voltado para o Sol. Da Terra, porém, nós vamos observar dependendo da posição relativa à Terra. Essa volta que a Lua dá em torno da Terra é em torno de um mês, tá? De 28 a 30 dias. E por causa disso, a cada cerca de 7 dias ela está numa região diferente em relação à Terra. Vamos iniciar, por exemplo, nessa situação, onde ela está com a parte iluminada pelo Sol voltada para o Sol e a parte que está escura, a parte que não está sendo iluminada, voltada para a Terra. Esse é o período de Lua Nova, essa é a parte que nós observamos a Lua e a Lua não está iluminada, né? Nós só vemos, nós não conseguimos ver a Lua direito porque ela está completamente obscurecida. Depois disso nós temos o crescente, que é quando a Lua começa a se mover nessa posição em relação à Terra e ela começa a ter a parte que está sendo banhada pelo Sol, a parte que está sendo iluminada pelo Sol, começa a aparecer para a gente. É aquela parte que a gente começa a ver a Lua com uma leve curva luminosa e essa curva vai crescendo até o momento que ela fica com metade do hemisfério dela completamente iluminado. E ela vai completando todas as fases dela, ela vai aumentando essa área dela que está sendo iluminada para nós, na nossa perspectiva, até que todo o hemisfério que está iluminado fica voltado para a gente, que aí nós temos aqui a Lua cheia. Após isso, pelo fato do movimento dela continuar, ela continua girando aqui em torno da Terra, então ela continua mostrando a outra face dela, ela começa a voltar a mostrar a face escura dela, até o momento que nós temos metade da face escura e metade da face iluminada, e mais uma vez ela volta para o início, onde ela fica completamente escura. E esse tipo de movimento periódico, ele se repete, né, em torno de 30 dias. Isso se deve ao fato exatamente dessa posição relativa. O Sol sempre está iluminando uma das fases da Lua, porém a Lua vai mudando de posição em relação à Terra e às vezes nós conseguimos ver apenas metade iluminada, às vezes nenhuma parte iluminada, às vezes uma parte completamente iluminada, ok? Bom, agora nós vamos falar de um outro fenômeno também bastante reconhecido, já analisado desde a antiguidade, que é o fenômeno do eclipse lunar, tá? Que em muitos lugares são chamados de lua sangrenta. Esse fenômeno do eclipse lunar, ele ocorre exatamente devido à posição, também com relação à posição relativa tanto do Sol, da Terra e da Lua, e ele acontece quando a Lua passa sobre a sombra da Terra. Tá? Vale lembrar que o Sol ele emite luz para todas as direções, consequentemente ele ilumina uma parte do hemisfério terrestre e ele faz com que, já que ele está iluminando a Terra, dessa parte para trás haja uma região de sombra, representada aqui por esse cone.
tá? A Lua, ela sempre está nesse movimento periódico em torno da Terra. Em determinados momentos, a Lua entra no cone de sombra da Terra. Quando ela adentra nesse cone de sombra, ela fica completamente obscurecida, ou seja, você vai ter um momento aqui de lua cheia, ou seja, um momento onde nós estamos vendo a Lua completamente iluminada, porém, ao passar na sombra da Terra, ela fica completamente obscurecida e a gente tem um eclipse lunar. A gente vê a sombra da Terra sendo projetada na Lua. Isso, por exemplo, é um dos indícios utilizados para a concepção de que a Terra, no caso, ela tem um formato circular, porque nós conseguimos ver uma sombra circular da Terra na Lua projetada nos dias de eclipse lunar. E vale ressaltar que existe um fenômeno importante aqui, que ela aparenta não uma cor completamente obscurecida, como seria uma lua nova, mas uma cor levemente avermelhada. Isso acontece devido a um efeito de refração, um efeito que a gente ainda vai analisar mais para frente, mas é um efeito curioso que acontece especificamente nessa situação de eclipse lunar. Isso que dá a coloração levemente avermelhada durante esse eclipse lunar, que também veio a dar esse nome de lua sangrenta. Mas é importante perceber aqui a questão de, por simples geometria, por simples análise de como é o comportamento do movimento da luz se propagar em forma de linha reta, a gente consegue tanto projetar o cone de sombra da Terra, como ver e fazer previsões de quando vai acontecer essas sombras, no caso, quando que vai acontecer esse tipo de eclipse, ok? Bom, agora a gente vai falar de um dos fenômenos mais importantes que nós temos observado com relação ao movimento da Lua, da Terra e do Sol, que é o eclipse solar. Esse é um fenômeno bastante interessante, ele é bastante raro, mas ele acontece de tempos em tempos e ele é datado desde antigamente na história da humanidade. O eclipse solar ele acontece exatamente quando a Lua eclipsa o Sol, ou seja, quando a Lua passa na frente do Sol, tampando a luz do Sol, por alguns momentos, por alguns minutos, o dia vira noite, no caso, você consegue ver estrelas, o dia escurece, você percebe até um certo crepúsculo quando a Lua está começando a tampar o Sol, quando ela está saindo, ou seja, você percebe como se estivesse anoitecendo e amanhecendo muito rápido. Isso acontece por quê? Mais uma vez a gente vai analisar a posição dos corpos e aqui a gente tem mais um esquema também fora de proporção. A gente tem o Sol, em algum momento a Lua vai passar em frente à Terra. Tá? A Lua geralmente ela tem distâncias diferentes, ela pode estar mais próxima da Terra ou mais afastada da Terra. Aqui a gente não está representando de nenhuma forma proporcional, mas o importante aqui é a gente entender esse esquema, que quando a Lua passa na frente da Terra, ela vai produzir uma sombra, tá? Ou seja, se eu pegar os raios de luz do começo e do final do Sol, eu vou conseguir ver uma pequena região aqui de sombra. Tá? Ou seja, é nessa região que a gente vai ter um eclipse que a gente chama de eclipse total. É onde as pessoas que vivem nessa região vão observar a Lua completamente tampar o Sol. Né? E esse eclipse total ele pode ser de duas formas. Tá? Ele pode ser o eclipse total comum que nós conhecemos e o eclipse anular, que é geralmente quando a Lua está muito afastada da Terra, está mais afastada da Terra, e ela consegue completar, ela tampa o Sol, mas ela não tampa o Sol completamente. Fica um halo de luz em volta da Lua, porque na verdade, pelo fato da Lua estar mais afastada, ela não consegue completamente tampar o Sol, e ainda sobra aqui, nas laterais, parte do Sol ainda fica parcialmente iluminado. Mas esse tipo de eclipse, que é o eclipse total, é exatamente quando a Lua está simetricamente na frente da região aqui que está sendo sombreada, ou seja, você vai ter a região, vai ter a Lua, e oposto a isso vai ter o Sol. Tá? Então existe uma certa simetria aqui, certinho no formamento desse cone, na formação desse cone, e aí, as pessoas que estão nessa região conseguem perceber, conseguem observar o fenômeno do eclipse total. Agora, numa região em volta, tá, vai ter um determinado raio aqui também que vai depender do afastamento da Lua, né, durante o eclipse, mas durante um determinado raio aqui, numa determinada distância, durante o eclipse, algumas pessoas que não estão na região de eclipse total ainda vão ver a Lua parcialmente encobrir o Sol. Tá? Elas vão estar numa determinada angulação, e aí para a gente ver essa região aqui, para a gente produzir essa região, a gente também vai, para desenhar, pegar aqui do começo, sei lá, da parte de cima até a parte de baixo do Sol, só que agora a gente vai produzir um raio que vai de cima até a parte de baixo da Lua, chegando até a Terra, e um raio de luz que vai da parte de baixo
até a parte de cima da Lua, chegando até a Terra. Com isso a gente vai conseguir fazer a formação desse cone aqui, mais largo, esse cone um pouco maior do que esse cone aqui da sombra, que é o cone de penumbra. Ou seja, essa é a região aqui de penumbra que a gente já viu um pouco quando falamos sobre a questão de fontes extensas. Aqui é importante lembrar que o Sol serve como uma fonte extensa porque o seu tamanho é muito superior ao tamanho da Lua. E nesse caso aqui, tem essa formação de penumbra, e nessa região de penumbra, as pessoas vão observar o quê? Algumas formações bem distintas, dependendo da distância que ela está da região de eclipse total, mas sempre com uma parte do Sol sendo eclipsada. Então eles ficam sempre numa região de crepúsculo, dependendo, quanto mais próximos eles estiverem da região de eclipse total, mais escurecido vai ser o dia, e quanto mais afastado, mais claro vai ser o dia, e ela vai conseguir cada vez menos perceber esse eclipse, obviamente chegando aqui na borda, praticamente não havendo eclipse, e a partir daqui o resto da região que não vai ver nenhum tipo de eclipse. Então é importante lembrar que a gente sempre vai ter esses dois tipos de eclipse, a gente tem como projetar esse tipo de desenho utilizando apenas geometria, ou seja, sempre utilizando essa regra de passar um raio de luz que vem da parte de cima do Sol, indo até a parte de baixo da Lua, da parte de baixo até a parte de cima, para fazer a penumbra, e depois os raios comuns, que são o raio vindo de cima para a parte de cima e o raio de baixo que vai para a parte de baixo da Lua, fazendo o cone de sombra. É importante perceber que esse fenômeno ele é raro porque é difícil de acontecer não só da Lua ficar na frente da Terra, mas da Lua ficar na frente da Terra numa região e fazer um eclipse numa região que tenha população. Ou seja, há eclipses acontecendo, muitas vezes, porém, na maior parte das vezes é no mar, porque a superfície da Terra é massivamente composta por mar. Então, a maior parte dos eclipses não são vistos por humanos, porque eles são sobre o oceano, enquanto alguns eclipses podem ocorrer nas regiões de terra e ainda teriam que ocorrer nas regiões de terra habitadas. Então, é por isso que os eventos de eclipses datados, observados pela população, são tão raros, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre os fenômenos astronômicos da Lua, do Sol e da Terra. Espero que tenham gostado e até a próxima.